É o segundo convite seu que eu aceito. O pastor dessa casa é meu vizinho, a quem eu tenho muita admiração e prestígio, um homem de Deus, né? E a gente fica muito feliz, né? Quando a gente tem crente morando do nosso lado. A gente sabe que nossos dias são dias de lutas, dias de guerras, mas o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado a essa igreja que me recebe com tanto carinho. Se eu não me engano, eu vi a mãe do Carlinhos. Que Deus abençoe vocês. Vocês são uma bênção. Carlinhos é uma bênção. Gosto muito daquele menino. Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui essa noite, já justificando. Minha esposa não pôde estar porque ela faz faculdade à noite. Então ela não pode estar. Então, como eu sou graduado, e às quintas-feiras eu faço também curso de teologia. Então eu não costumo atender convite nenhum. Mas como o pastor já tinha me convidado 2 vezes e eu tinha recusado 2 convites dele, falei, eu vou lá. Eu vou lá, vou faltar aqui, vou lá para atender a igreja do Senhor. Então fico muito feliz de estar aqui. Eu queria partilhar um texto com os irmãos essa noite, Mateus capítulo 14, o verso 13 ao verso 21. Uma igreja muito animada, muito empolgada, uma igreja cheia de Deus. Obrigado a todos os obreiros que me receberam com muito carinho nessa casa. Eu trago a paz do meu pastor, o pastor Everton Almeida, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, a todos os irmãos dessa igreja. Amém? Amém. Mateus capítulo 14, versículo 13 ao 21. Eu vou ler para não tomarmos muito tempo. Amém? Amém. Amém. Tem uma igreja que dá glória a Jesus. Glória a Deus. Amém. Isso. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão que possuía de íntima compaixão para com ela. Curou os seus enfermos. Ponto. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se e disse a ele: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister que vão e deles de comer? Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-me aqui. Tendo mandado a multidão assentar-se sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes e, erguendo, olhou para o céu e o abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e disseram: sirvam a multidão. E comeram, e todos saciaram-se, e levantaram os pedaços e sobrejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Amém? Amém. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, obrigado por essa palavra, Pai. O Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é o dono dessa igreja. Fala com o teu povo, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Pode tomar o teu assento. Se eu soubesse que a igreja não era tão apegada aos usos e costumes, eu tinha vindo só de camisa e calça jeans. É porque na minha igreja só pode pregar se você estiver de terno e gravata. Então, todas as vezes que eu vou pregar na igreja, eu sou diácono na igreja e, por incrível que pareça, eu também não posso ir à igreja sem terno e gravata. É uma ordem do ministério e a gente obedece. Mas estou aqui hoje para obedecer a voz de Deus. Meus irmãos, esse é um texto muito conhecido, e quando me deram o tema da campanha de vocês, eu fiquei muito feliz porque me arremeteu a essa passagem. O tema da campanha de vocês fala sobre cura, né? E o Senhor falou muito forte ao meu coração. Eu disse à minha esposa que era uma mensagem cirúrgica, objetiva e especial, porque o Senhor trata muito sobre o meu coração com essa mensagem. Todo mundo
conhece a mensagem da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Todo mundo sabe que alguém dispõe. Só que essa mensagem, ela é uma mensagem muito interessante pelo simples ponto do seguinte: Jesus percebe que tem uma multidão seguindo ele, e o texto vai dizer que essa multidão é aproximadamente 5.000 pessoas. Se nós utilizarmos uma versão bíblica da NVT ou NVI, nós vamos perceber que Jesus vai olhar para um dos seus discípulos e vai dizer assim, especificamente Felipe, e vai dizer assim para ele: Felipe, aonde é que nós podemos comprar pão para alimentar essa multidão? E aí Felipe vai dizer assim: não temos dinheiro. Esse texto também vai dizer, os discípulos disseram: não temos dinheiro. Só que o interessante é que a pergunta de Jesus não foi quanto nós temos para comprar pão. A pergunta de Jesus foi: onde compraremos pão? Definição de local, definição de lugar. Jesus está dizendo aonde é que compramos, e Felipe vai dizer: não temos condições, não temos dinheiro, não temos como pagar por esses pães. Mas a pergunta de Jesus é aonde e não quanto. A pergunta de Jesus é aonde eu posso fazer, não quanto você tem para fazer. A pergunta de Jesus dentro desse texto é uma pergunta bem simples e categórica. Só que o problema é, os discípulos andam com Jesus, veem os milagres de Jesus, mas não entendem a pergunta de Jesus. E essa noite é uma noite que Jesus pode estar perguntando para você, num cenário na qual você vive, aonde é que você precisa que eu vá? E você esteja dizendo: não tenho condições, sou limitado, não posso, não dá. Mas a pergunta de Jesus é onde e não quanto você tem. Porque Jesus não precisa das tuas condições. Jesus não precisa do teu status. Jesus não precisa do teu dinheiro. Jesus precisa saber aonde é a tua dor. E o texto é exatamente esse. Jesus pergunta onde, definição de local, mas ele responde algo contrário. Só que o mais interessante é por que Jesus pergunta a Felipe categoricamente onde? Porque a Bíblia vai nos dizer que Felipe era daquela região, e por ele ser daquela região, Jesus pergunta para ele justamente a fim dele resolver esse problema, dele responder esse problema sobre essa questão específica. Só que um ponto importante é, o texto vai dizer que Jesus perguntou para eles, mas Jesus também bem sabia o que faria. Esse é um dos pontos mais interessantes. Olha aí, Jesus. Jesus pergunta, mas Jesus também bem sabia o que faria. Peraí, Jesus perguntou, mas ele já sabia o que ia fazer? E o texto vai dizer que Jesus pergunta a fim de experimentá-los. Tem perguntas que Jesus faz para nós, não é porque ele não sabe o que vai fazer, é porque ele quer nos experimentar. Tem coisas que Jesus pergunta para nós, não é porque ele está perdido na situação, é porque ele está te experimentando. E você precisa aprender a responder os questionamentos de Cristo. Quem responde quando ele responde onde, não percebe o que ele está disposto a fazer. Mas quem responde onde, quando ele diz onde, está disposto a viver a multiplicação daquilo que ele tem para dar. Esse texto é um texto interessante, e eu quero que os irmãos foquem a atenção aqui, para que nós possamos ter 100% de atenção nesse momento. Então Jesus faz uma pergunta, eles respondem diferente. E por que Jesus responde e pergunta para os discípulos, principalmente Felipe? Porque era Felipe que era daquela região. Então Jesus nunca vai perguntar nada a ninguém que não seja relacionado a ele. Jesus não vai te perguntar da vida do outro. Jesus não vai te perguntar da vida do ciclano ou do fulano. Jesus vai perguntar tudo que está relacionado a você, relacionado à tua vida. Então entenda, Jesus faz as coisas direcionadas, vocacionadas através de uma direção, e essa direção é a direção do propósito, é a direção da missão, aquilo que Jesus entrega para as nossas vidas. Só que nesse momento, no período disso, aparece André, discípulo de Jesus, com um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Gente, espera aí, o texto vai dizer que eram 5.000 pessoas. Me diga, o que 5 pães e 2 peixes resolvem? Nada. 5 pães e 2 peixes não dá nem lá em casa, que sou eu e minha esposa.
5 pães e 2 peixes, mediante a situação que eles tinham, que eles estavam vivendo, não era nada. 5 pães e 2 peixes, mediante ao cenário que eles tinham, não era nada. 5 pães e 2 peixes diante da situação que eles viviam, não era nada. E aí André traz a Jesus os 5 pães e 2 peixes, e ele diz aqui, está aqui, tem 5 pães e 2 peixes. Eu me pergunto, o que motiva André a dizer, eu tenho 5 pães e 2 peixes que um moço trouxe para mim? Peraí, ele estava vendo que era uma multidão muito grande, ele sabia que eram 5.000 pessoas. Por que ele leva esses 5 pães e 2 peixes? Nesse momento ele tem a fé assumida e ele vai até Jesus. Ele leva até Jesus a informação, porque até esse momento não chegou a Jesus os pães e os peixes. Nesse momento chega a Jesus a informação. Tem os 5 pães e os 2 peixes. E com a chegada desses 5 pães e 2 peixes, alguém diz para Jesus, ó Jesus, André, ó Jesus, nós temos 5 pães e 2 peixes aqui. Com esses 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso? Aí ele esmurece. Ele vai dizer, mas o que é isso para essa multidão? Não é nada. É. Realmente, aos olhos físicos e carnais, olhando para essa situação, não é nada. Mas eles estavam mediante a Jesus. E quando nós estamos mediante a Jesus, tudo que aparentemente é nada pode se tornar tudo. Jesus lá em Gênesis 1 disse, haja, e através de uma palavra, haja, tudo que nós vivemos hoje é o que se tem. Glória a Deus. Então vocês desfrutam da noite, do fôlego de vida, do ar, do sol, de tudo que vocês têm através de uma palavra, haja. Porque tudo que ele disse aconteceu. Então tudo que Jesus disser vai acontecer. Mas o segredo desse texto não está em levar a informação. O segredo desse texto é em pôr os 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus. Enquanto estava na mão dos discípulos, enquanto estava na mão do menino, era apenas 5 pães e 2 peixes. A partir do momento que passa para a mão de Jesus, aleluia, a partir do momento que transita o cesto com 5 pães e 2 peixes para a mão de Jesus, já não é mais o problema em si a solução. A questão é que os nossos problemas estão na mão do ciclano, na mão do fulano, na mão dela, na mão dele, mas em Jesus não se chega. E eu tenho uma notícia para dar a essa igreja essa noite. A partir do momento que você assumir a responsabilidade desse problema e passar para a mão de Jesus, você está disposto a viver a multiplicação. Quer viver o milagre, quer viver a cura, quer viver a multiplicação, passa para a mão de Jesus. Enquanto estiver sobre o teu domínio, enquanto estiver sobre o teu domínio, nada acontece. Mas passou para a mão de Jesus, o cenário é diferente, a porta se abre, o demônio vai embora, a pombagira sai, Deus abre a porta, porque passou para a mão de Jesus. Então o segredo está em transitar. O que? Tirar da minha mão para a mão de Jesus. Tirar do meu domínio para o domínio de Jesus. É fácil isso? Não. Porque nós temos o costume de ter o controle da situação. Nós temos o costume de ter o domínio da situação. Nós temos o costume de querer resolver tudo com a força do nosso braço e com os nossos próprios pensamentos. A harpa vai ter um hino 577 que diz o seguinte: em fervente oração eu consigo alcançar aquilo que eu quero em fervente oração. E aí na última estrofe vai dizer: quando tudo deixares no altar. Mas como é que se deixa no altar? Aí vou te dar uma aula de salvação aqui nesse momento. Como que se deixa? A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível. Salvação é um ato de fé. Viver o Evangelho é viver pela fé. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível ver a Deus.
Então a fé é o princípio da salvação. Como é que deixa na mão de Jesus? Fé. Fé. É simples assim. Tem horas que nós não temos que questionar, tem horas que temos que acreditar. E vou lhe dizer mais, tem momentos que Ele não te responderá, porque Ele não é teu empregado. Ele faz as coisas na hora dele, no momento dele. Quando Ele achar propício. Deus não te entrega tudo aquilo que você quer. Deus não entrega aquilo que você quer. Deus entrega aquilo que você necessita. Talvez hoje o que você queira é o carro do ano, é a casa do ano, mas o que você necessita é o que você tem. Então agradeça a Deus porque Ele entrega aquilo que você necessita. Te agradeço, Jesus. Só é capaz de desfrutar milagres de multiplicação quem tem fé. Mas nós temos outro ponto para ter uma lição aqui sobre esse texto. Além de fé, precisa estar disponível. Por quê? Porque alguém tem 5 pães e 2 peixes. Mas se esse alguém não tivesse disponibilizado isso, o que teria para fazer multiplicação? Então não seria multiplicação se não tem nada. Seria criação, porque ele iria ter que criar. Mas alguém dispõe o pouco que tem na mão de Jesus. Mas é pouco. Eu não tenho nada, não supre a minha necessidade. Mas se tiver disponível e na mão de Jesus. Aleluia. Mas o que eu tenho é muito limitado, o que eu tenho é muito pouco, as minhas condições me limitam. Mas se estiver disposto e na mão de quem resolve, olha, eu vou lhe dizer, o segredo da vitória é estar disponível. É por isso que muitas das vezes a gente vai ouvir o pastor pregar. Você precisa se dedicar à obra do Senhor. Você precisa fazer as coisas do Senhor. Porque disposição revela milagre. Disposição revela frutos. Então quando está disponível na mão de Jesus, vive milagre. Precisa estar disponível. Sem disposição, não tem como ver milagre. Sem disposição, não tem como viver milagre. Sem disposição, não tem como ver milagre. Então precisa ter o quê? Fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, depois da fé, disposição. Então alguém olha uma multidão de 5.000 pessoas e alguém leva 5 pães e 2 peixes. Fé. E esse alguém que leva 5 pães e 2 peixes entrega a Jesus disponível. E aí quando entrega a Jesus, exerce um ato de fé, ato de disposição, agora põe na mão de quem resolve. Aleluia. Tem gente que vive problema porque não sabe disponibilizar isso na mão de Jesus. Tem gente que vive uma vida mirrada, fechada, oprimida. Sabe por quê? Porque não sabe por o pouco que tem na mão de Jesus. Sempre acha que as suas condições o limitam. Mas eu quero dizer uma coisa para essa igreja. Pode ser pouco, mas se tiver disponível, ele está na mão de Jesus. Eu tenho uma notícia para alguém aqui essa noite. Pode ser pouco, mas se tiver disponível, ele está nas mãos de Jesus. Ele multiplica, ele multiplica. Ele multiplica, mas precisa estar disposto e na mão de Jesus. Olha isso, Glória a Deus. Esse texto é um texto interessantíssimo pelo seguinte. Lembra lá da viúva que tinha o azeite? E o azeite que ela tinha na casa dela era insuficiente. E aí ela diz ao profeta assim. O profeta vai e pede para ela algo de beber, ela dá, pede algo de comer, ela fala assim: eu não tenho.
o que eu tenho é o suficiente para me fazer um bolo para meus filhos e morrer. Aí você lembra lá da outra? Que o marido serviu o templo, o profeta, há muito tempo. E aí ela foi, ele morreu, deixou ela com uma dívida, ela foi ao profeta. Meu marido te serviu com muita integridade. Meu Deus. Te serviu com muita integridade no templo. E agora os credores querem levar os meus filhos. Peraí. Aí o profeta diz: o que você tem? Aí ela falou assim: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Meu Deus. Peraí, por que ela diz eu não tenho nada? Porque o que ela tem não resolve a situação que ela está vivendo. Então é por isso que ela diz que ela não tem nada. Só que tem horas que ele não precisa das tuas palavras, ele só precisa saber o que está disposto, disponível. Aleluia. Maravilhoso. Então ela disse para o profeta: eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Aí ele disse: tem azeite? Tem. Mas antes de tudo isso, o que ela diz ao profeta? Meu marido serviu o templo com integridade, serviu ao profeta com integridade. Opa! Então encontramos alguém que estava disposto, disponível. Então se eu tenho alguém que estava disponível, eu tenho milagre. Então agora o marido que está falecido, mas que era disponível, ela vai viver milagre, porque ele era disponível. Ela vai viver milagre porque ele estava aqui trabalhando. Ela vai viver milagre porque ele estava aqui fazendo, ele estava se dedicando. Vai viver milagre. Só consegue viver milagre quem está disponível. Ah, mas a igreja é pequena. Ah, mas o povo é pouco. Ah, mas é isso. Ah, mas é aquilo. Rapaz, se tiver disponível na mão de quem pode fazer. O que é pouco, ele transforma em muito. E aí ele diz para ela assim: vá para a tua casa, fecha a tua porta, pega os vasos lá e vai multiplicar. Peraí, o pouco, licença aqui, o pouco de azeite que ela tinha, foi derramando nas botijas, nos vasos emprestados, foi derrubando, e o pouco que ela tinha foi o suficiente para ela pagar a dívida dela e viver o resto. Agora eu quero te perguntar: quem é que diz para mim essa noite que o pouco que você tem não resolve os problemas que está? Eu quero dizer para você: quem é que tem coragem, depois de tudo isso que eu disse aqui? Peraí que eu ainda vou continuar. Olha aí, Jesus. Lembra da primeira viúva? Estava em casa. Não tenho não, tenho nada. O profeta diz: faz um bolo e traz para mim. Primeiro para mim, primícia. Ponto crucial. Ele estava ensinando ela a separar primeiro o que é de Deus. Primícia. Trouxe o bolo para ele. Ele disse: vai, enche os teus vasos. E aí o texto vai dizer uma coisa linda. Ela viveu por muitos anos enquanto a fome durava, com o azeite da multiplicação. Aleluia. Mas por quê? Porque ela estava disponível em fazer pelo profeta. Aleluia. Mas Lucas, você está falando da igreja, só da igreja. Não, disposição ao Senhor é independente do local que você esteja, do cenário que você viva. Disposição, quem é disponível é aqui, mas é em casa. É aqui, mas é para expulsar o demônio do vizinho. É aqui, mas é para orar pelos enfermos e eles serem curados. Disposição não é só na igreja, disposição é para o reino de Deus. É aonde você vai, é aonde você pisa, é aonde você anda. Estar disponível é muito além do tempo. Mas só é capaz de acreditar e viver quem tem fé, disposição e quem põe na mão de Jesus. Eu estou aqui hoje, essa noite, enfermo, doente, debaixo de luta, debaixo de necessidade. Meu irmão, eu não posso resolver teu problema.
Mas se tu estiver aqui disponível e decidido colocar na mão de Jesus o pouco que você tem, eu vou te dizer uma coisa. Esse pouco que aparentemente não resolve, na mão de Jesus vai ser o suficiente para resolver. Porque aos olhos de alguém, se as pedras e a funda não eram suficientes para Davi derrubar Golias, quiseram dar para ele a armadura de Saul, ele não conseguiu se locomover. Aos olhos de alguém, o que ele tinha, o que ele era insuficiente para derrubar o gigante. Mas ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Tem guerras que você não precisa enfrentar. Ei, disponibiliza o pouco que você tem, porque é noite de multiplicação. É noite de multiplicação. É noite de viver a multiplicação. E aí chega a parte mais linda desse texto. Eu prometo que não vou me alongar e aqui eu paro. Os discípulos pegaram 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando 7 discípulos. Por quê? Porque eram 5 pães e 2 peixes. Isso o texto não diz, mas ele permite a conjectura e eu vou fazer isso. Eu fico imaginando 7 discípulos, 5 com pães e 2 com os peixes. E ó, cortando pão, partindo pão, partindo pão, partindo pão, partindo pão. E a multidão, 5.000 pessoas, alimenta o povo e o pão. Ó, não acaba o pão, não. Olha aí, Pão. Mas é só 5, mas está na mão de Jesus. Pão. 5 pães não alimenta a multidão, mas está na mão de Jesus. Pão. 2 peixes para 5.000 pessoas. E eles lá botam peixe. O texto vai dizer que eles comeram, sobraram 12 cestos. O povo foi alimentado porque o pouco que tinha estava na mão de Jesus. Enquanto estiver na mão de Jesus, a tua casa não perece, as tuas finanças não falem, as coisas vão dar certo, a porta se abre. Enquanto estiver na mão de Jesus, vai ter multiplicação. Então, se na fome predomina essa noite, faça o favor de pôr na mão de Jesus, porque é noite de multiplicação. Oh, aleluia. É noite de multiplicar o povo que tem. É noite de Deus fazer o improvável. Porque o que Deus faz é além do que nós imaginamos. Por que além? Porque Deus poderia fazer o suficiente. Jesus poderia fazer o suficiente para alimentar a multidão e parar. Mas o texto vai dizer: sobraram 12 cestos. Medida, transbordante, sacudida e recalcada. É o que Deus tem preparado para você. Porque você entrou aqui achando que o pouco que você tem não resolve os teus problemas. Jesus me trouxe aqui não como pregador, mas como profeta essa noite para dizer a alguém: o que você tem não só resolve os teus problemas, mas vai fazer milagre e você vai viver o resto. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É pouco, é nada, mas está na mão de Jesus. Ele vai fazer.
Tem coisas que nós vivemos e que só nós estamos aptos a viver quando nós colocamos Jesus no meio. O problema do crente quando ele aceita Jesus e ele é recém-convertido é porque ele se torna cético, ele tem dificuldade em enxergar o que um crente já experimentado, já vivido, enxerga. Então, por exemplo, o pastor fala: Deus pode fazer, meu filho, Deus pode curar do câncer, mas o médico diz que não tem jeito. Meu filho, quem é o médico para Jesus? Não estou desmerecendo e nem desqualificando a medicina, mas eu estou dizendo a vocês, quando está na mão de Jesus é diferente. Mas Lucas, eu vivi casos na minha família que tiveram essa situação e que morreram. Isso não quer dizer que não está na mão de Jesus. Mas por quê? Porque assim ele faz o que ele quer. Aleluia! E não desmerecendo a dor de ninguém, mas ele leva quem ele tem que levar. Ele faz o que ele tem que fazer. E o que nós temos que fazer? Administrar a nossa dor e estar disponível. As perdas são inevitáveis. Por isso que Jesus vai dizer assim: ó, no mundo vocês terão aflição. Aí ele vai dizer assim: mas tende, porque eu venci. Então o nosso ânimo tem que estar atrelado à vitória de Jesus. Ele venceu e o meu ânimo tem que estar atrelado à vitória dele. Gente, vai ser lindo. Ouve o que eu estou dizendo a vocês aqui. Quem me conhece sabe. O Senhor sempre me traz com uma palavra diferente. Eu amo a teologia. Quem me conhece sabe, na minha igreja eu tenho muita oportunidade de pregar uma palavra evangelística e doutrinária. O Senhor tem me aberto muitas portas. Mas essa noite é uma noite profética. O Senhor me trouxe aqui para dar resposta a alguém. Alguém entrou aqui debaixo de necessidade bruta. Está radicalizando a tua vida. Tem gente que está aqui, mas está desnorteada porque não sabe o que fazer. Meu Deus. Mas Jesus desceu nesse lugar, eu estou dizendo a vocês. E não foi agora porque eu comecei a pregar. Jesus chegou aqui muito antes, porque Ele está no ontem, Ele está no hoje, Ele está no amanhã. Jesus está em todos os lugares. E Jesus sabe as tuas necessidades. Nós precisamos entender o simples fato do seguinte: para viver milagre precisa ter fé. E depois de fé precisa estar disponível. E depois de disponível precisa estar na mão de Jesus. Essa é a lição que essa igreja precisa entender essa noite. Fé, disposição e na mão de Jesus. Quando tem fé, disposição e na mão de Jesus, 300 homens derrubam mais de 32 mil. Aleluia! Quando está disposto na mão de Jesus, pode levantar Sabalac, Tobias, pode levantar quem quiser. Está disposto na mão de Jesus? Quando está disponível e na mão de Jesus, entra em fornalha de fogo ardente, passeia no meio dela, porque está disponível na mão de Jesus. Crente disponível na mão de Jesus e que tem fé é crente de poder. E crente de poder é crente preparado para viver milagre. Entra debaixo de necessidade, mas está dando glória. Entra debaixo de luta, mas entra no mistério. Entra debaixo de problema, mas está levantando a mão, está se alegrando, está cantando, está pedindo oportunidade.
entrou debaixo de necessidade. E eu deixo de pregar e deixo de ser profeta do Senhor. Se as coisas a partir de hoje não começarem a dar sinais do que Deus vai fazer. Aleluia. Ei, aleluia. Crente que tem compromisso independente do momento que ele viva. Ele vive adorando. Crente que tem compromisso independente da situação. Vive adorando. Sabe por quê? Eles foram lançados em uma fornalha, aqueles 3 jovens. Sabe por quê? Porque estiveram dispostos em não assumir, em não se dobrar. Mas você acha que ele não viveu luta? Estavam na mão do rei, sendo açoitados, ameaçados o tempo inteiro. Mas quando a gente se decide pelo Senhor, Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive. Paulo está dizendo: aceitou Jesus, não é você, é o que Ele quer para você. Vem para dentro, está aqui dentro, vai fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer. Mas está doendo, mas vai viver a vontade dEle. As portas serão abertas. O que Deus tem para fazer, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nem chegou ao teu coração. Meu Deus! Olha isso. Mas para quê? Como viver? Já te dei a receita. Aí, ó, 3 ingredientes: fé, disposição, na mão de Jesus. Receita fácil. É mais fácil do que decorar uma receita de bolo. Se você me perguntar, eu não vou saber. Fé, disposição e na mão de Jesus. Aleluia. Mas Lucas, eu entrei aqui com pouco. Depois dessa palavra, eu quero ver você chegar na tua casa, enfrentar essa dificuldade e dizer assim: não vai dar certo. Meu Deus. Chega em casa e diz: ó Jesus, está na tua mão. Olha para a dificuldade e diz: está na tua mão. Para de assumir problema que você não pode resolver. Bota na mão de quem resolve. Vou dar um exemplo básico, e isso aqui não é comparação, é exemplo. Quando nós temos um problema com a justiça, nós precisamos acionar um advogado, certo? Quando nós temos um problema na nossa saúde, nós precisamos acionar um médico, certo? Porque é um problema que não sabemos resolver. Precisamos de um diagnóstico, de uma solução, de uma direção, de um caminho. Pronto. Está aí. Jesus. Aleluia. É advogado? Ele resolve. É médico? Ele também resolve. É problema com a justiça? Ele é o justo juiz. Entenda, nada foge do controle dele. 1 Coríntios 10:31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Esse é o versículo que define a minha vida. Eu amo esse versículo. Gente, para aqui. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu na minha vida vivi muitos problemas. Hoje eu sou formado, tenho uma boa profissão, Deus me deu uma casa boa. Olha, eu sou muito feliz onde eu moro, com a minha família, com a minha esposa. Sou muito feliz. Esses dias eu tive a oportunidade da minha vida e eu tive que recusá-la, porque o Senhor disse não. Vocês não sabem o quanto dói. É difícil renunciar. Mas o Senhor não estaria lá. Ah, mas por que você está falando isso? Porque você quer ser mais santo que os outros? Quero nada. Eu quero dizer para você que eu vivo a mesma realidade que você.
Porque antes da palavra falar aí, ela fala aqui. Nós somos um canal, mas tem hora que Deus nos faz enxergar certas coisas para que nós sejamos tratados. E a vida. E aí o Senhor foi lá, abriu uma porta maior, uma porta melhor. E aí eu fiquei pensando esses dias, falei, Jesus, se eu tivesse ido. Aí o Espírito Santo Deus falou assim, eu sei de tudo. Aleluia! Aí aquele ficou no meu coração, eu sei de tudo. Obrigado, Deus. E aí foi a hora que o Espírito Santo Deus falou comigo, eu estou no ontem, eu sei do passado. Eu estou no hoje, eu sei do presente, mas eu estou no amanhã e eu sei do futuro. E por estar em todos os lugares, eu sei de tudo. Glória a Deus. Se coloque de pé. Olha aí, Deus. Eu acho que minha mãe já pregou nessa... Já pregou, porque fui eu que trouxe ela. Minha mãe já pregou nessa igreja. Minha mãe foi uma mulher que estava disponível o tempo inteiro. Minha mãe deixou de trabalhar. O pai falou assim, filha, não adianta a gente ter dinheiro, bens e ter 4 filhos desviados. Eu vou trabalhar e tu vai cuidar dos meninos. Minha mãe assumiu um compromisso no altar para criar 4 filhos no altar do Senhor. Eu estou aqui pregando. Porque minha mãe assumiu um compromisso. Hoje, por mais que eu tente, eu não consigo nem me desviar. Ele não é jargão, não. Eu sinto a ausência de Deus. Gente, eu viajo. Minha esposa gosta muito de viajar. E a gente viaja, mas quando eu viajo é dia de culto. Eu fico incomodado. Ah, é uma santidade a mais. Não é, gente. Eu fui criado assim. Meus pais me ensinaram que lugar de culto é lugar importante. Tem gente que vai, viaja e tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu não consigo. Porque aquilo que eles plantaram dentro de mim é tão forte que me amarra. Ele, Paulo diz, eu sou prisioneiro de Cristo. Parece que nós estamos presos nele. Mas tem gente que precisa entender. Viver para Cristo é uma vida de renúncia. E ainda mais quando tem chamada e vocação. Aí é doído, hein? De vez em quando eu levanto os profetas e vai ser pastor, Deus tem um pouco preparado para você. Falou, Jesus, olha aí, Jesus. Porque não é fácil, não. Vocês aqui estão muitos. Imagina se cada um de vocês trouxer um problema, pastor. Ele já não vai ter um, ele vai ter vários. Cada um vai ter um, mas é vários. Não precisa nem de muito. Um só já é um problemão. É por isso que a gente precisa estar disponível na mão do Senhor. Porque a gente fala assim, pastor, tive um problema, mas o Senhor resolveu. Aí a gente diz assim, então vem contar aqui na quinta-feira. Qual é o dia dessa? Hoje, quantos dias fazem a campanha? Hoje é o 6º. Então vai ter o 7º e o 8º. São 8 dias. Vocês estão desfrutando do 6º dia esse. Vocês estão no 6º dia. Será que não deu para entender ainda que o que Deus tem para vocês não dá para ver com os olhos carnais? Aleluia. É noite de se alegrar. Por que de se alegrar? Porque eu entrei aqui cheio de luta, cheio de provas, cheio de problemas. Eu entrei aqui com a minha vida financeira bagaçada. Eu entrei aqui com problema até a tampa. Mas Jesus está dizendo, está na minha mão. Está na minha mão. E enquanto estiver na mão de Jesus, Ele resolve. Aleluia. A gente até chora, mas Ele resolve. A gente até geme, mas Ele resolve. Meu Deus. E aí acontece aquilo que o hino da Cassiane vai dizer. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espíritos, dá ordem aos anjos por você lutar. Glória a Deus. Então tem isso essa noite, rapaz.
Aleluia. Há uma graça tão boa que eu estou com vontade de rodar nesse lugar. Oh, glória! Nós estamos em poucos, mas o que está aqui dentro nos faz ser muito. Nós estamos em poucos, mas estamos disponíveis e Ele decidiu descer para fazer milagre. É noite de multiplicação, diz o Senhor. É noite de providência, é noite de renovo, é noite de portas abertas, é noite que o Senhor decidiu marcar os seus filhos com providência. Noite de providência. Te agradeço, Pai. Noite de providência. Graças a Deus. Obrigado. Noite Aleluia. de providência. Aleluia. Obrigado, Rei. É noite de providência. Aleluia. Deus. É noite de providência. E eu vou falar isso enquanto o Espírito Santo de Deus me estimula. É noite de providência. É pouco, mas o Senhor vai fazer o suficiente para resolver o problema e você viver em paz. Aleluia. Aleluia. Tremendo, eterno é o teu nome, ó Rei. Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Viver uma vida para o Evangelho, chegar uma quinta-feira, eu chego todo dia mais ou menos 6h30, por aí. Hoje eu falei, eu vou mais cedo porque eu quero chegar cedo e eu quero orar. Quando eu entrei aqui, tinham duas irmãs. Você e aquela irmã ali, duas. Eu dobrei os meus joelhos. As irmãs estavam aqui. Uma pega uma coisa dali, outra prepara uma coisa ali. Aí chegou um menino, começou a ligar o som. O outro começou a fazer isso, começou a fazer aquilo. Aí o Senhor falou assim, houve um barulho de trabalho. Aí eu falei assim, trabalho, Jesus? Eu falei assim, ouve meus filhos trabalhando. Eu fiquei ouvindo aquilo, e um foi fazendo isso, aí o outro chegou, ligou as televisões, o outro chegou, ligou o ventilador, e o outro chegou, foi para a porta, aí o outro chegou, supriu a necessidade do outro, aí a irmã veio, ficou na porta, aí depois foi a outra, e depois chegou uma irmã e foi fazer. Eu fiquei olhando, eu fiquei percebendo aquilo, falei, ué, mas aí um chegou, a caixa estava meio ruim, aí o outro chegou, foi lá e arrumou, e aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, Jesus. Aí o Senhor falou, tá vendo? Quando tem trabalho, tem solução. Aleluia. Como assim, Jesus? Porque um vem na frente e faz o que sabe, vem outro atrás e aprimora aquilo que o primeiro fez. Aí você, comigo é assim. Enquanto houver disposição para trabalhar, independente do que digam, eu vou fazer. Aleluia. Jesus. Isso me fez ficar observando todos vocês. Gente, vocês podem ser poucos, mas se estiverem na mão de Jesus, é o suficiente para qualquer problema que essa igreja enfrentar. Glória a Deus. Nesse momento, eu queria tomar liberdade. Posso chamar aquelas duas meninas que cantaram aqui para cantar de novo? Glória a Deus. Preparem a mão aí para vocês cantarem. Glória a Deus. Aleluia. E aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Rei. Eu não sei se vocês já ouviram falar de ato de comunhão. O que é comunhão? Comunhão é o que chama a atenção de Deus. Então hoje, eu vou orar. Depois que eu orar, elas vão cantar. Você vai sair do teu lugar e vai abraçar 2 ou 3 pessoas e vai dizer, é noite de multiplicação. Aleluia. E se ela não entender, te diga, fé, disposição na mão de Jesus. Lucas, você veio hoje aqui pregar só isso? Obrigado, Jesus. E quando eu cheguei aqui, tinham 2 irmãs. Aí eu falei assim, meu Deus, o Senhor quer falar com 2 pessoas. Aí foi chegando um, foi chegando outro, foi chegando um, foi chegando outro. E eu falei assim, Jesus, mas se ele quisesse falar com 2, iria ser dito.
ele faz o que ele quer. Glória a Deus. E aí quando você abre a sua cabeça, você diga: é noite de multiplicação. E multiplicação é o quê? É o pouco que você tem transformado em muito. Então curva a tua cabeça aí. Eu estou incomodado. E eu não posso sair daqui sem fazer isso. Esse moço que está aí no sol, eu não tenho costume disso. Quem me conhece sabe. Mas quando eu estou assim incomodado, moço, eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem uma obra tão grande na tua vida que você nem imagina. É muito grande. Se você estiver disponível a viver o que a palavra diz, o que Deus vai fazer na tua vida é fora do comum. Aleluia. Você será tão próspero, mas tão próspero, que não haverá caminhos e nem muros diante de ti que ficarão de pé. Glória a Deus. Aleluia. O que o Senhor tem para a tua vida é prosperidade. Aleluia. E eu não estou falando daqui da boca para fora. Eu preguei o que a palavra disse aqui essa noite. Os pratos diante de ti são muitos. Para a destruição da tua família, do teu casamento, do teu relacionamento, das tuas finanças. São muitos, desde o dia que tu assumiu um compromisso nesse lugar. Aleluia. Mas se te manteres firme, o Senhor mudará a tua história. E eu vou dizer aos irmãos dessa igreja: ele não ficará aqui. Mas por que ele não vai ficar aqui, Lucas? Porque o que Deus tem para fazer na vida dele é no meio das nações. Aleluia. Te prepara. As oportunidades virão. Nada de medo e nem de receio, diz o Senhor dos Exércitos. Se ponha na minha mão. Desde quando eu estou aqui, estou te vendo trabalhar, o Senhor está falando comigo o tempo inteiro. Entrou debaixo de luta nesse lugar. Tu entrou. Tem situação que ninguém aqui sabe, mas só você, só os teus conhecem. Nem os mais íntimos aqui são capazes de saber o que está acontecendo. Mas o Senhor sabe, o Deus que está no ontem, no hoje, no amanhã, Ele sabe. E te diz o Senhor: as portas se abrirão. O Senhor te tirará de um local e te levará para o outro. E por um certo momento parecerá confuso, mas o que o Senhor vai fazer é muito grande. O Senhor não tem só isso para você. Eu vejo a palavra expansão sobre a tua cabeça. É noite de expandir os pensamentos e a tenda. O Senhor vai fazer. O Senhor te colocou aqui para aprender. Alguém olha e não vê capacidade, mas o Senhor sabe o que está fazendo. Alguém pode até dizer: o pastor está fora da direção, mas Deus está no controle de tudo. Faça e faça com excelência, porque o que Deus tem para você é muito grande. Quem me conhece sabe, não sou de entregar revelação para ninguém, porque Deus me usa muito pouco nisso. Mas Deus me incomoda a dizer a você isso: te prepara, porque o que Deus tem é multiplicação. E não vai ser só o suficiente para pagar as tuas dívidas, vai sobrar para você viver deste milagre. O que Deus vai fazer é muito grande, irmãos. Muito grande, muito grande. Cantem, meninas, vamos lá? Cantem, porque o que Deus vai fazer é algo extraordinário. E enquanto elas cantam, vocês fazem aquilo que eu disse. Vai lá. Abraça quem está aí do teu lado, diga para ele: é noite de multiplicação. Amém.